texto que eu quero compartilhar com vocês está em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 9 a 18. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. Todos vocês devem saber que esta carta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E Paulo escreveu esta carta da sua segunda prisão em Roma. Segundo os historiadores, a prisão marmetina, que era uma espécie de masmorra, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou saíam para o martírio. Paulo escreve essa carta já sentenciado de morte, depois de ter recebido pena capital, e antes do seu martírio, ele escreve essa carta a Timóteo, num tempo de muita turbulência, quando a igreja cristã estava sendo massacrada, quando os crentes estavam sendo crucificados e queimados vivos, quando irmãos em Cristo estavam debandando de forma geral, abandonando o apóstolo Paulo, e até mesmo seu filho Timóteo estava com vergonha dele. Paulo escreve aqui suas últimas palavras antes de morrer, e portanto essas palavras se revestem de tanta importância para você e para mim. E ele se dirige a Timóteo assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará, ou me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero pedir permissão para você para só voltar nesse texto, na conclusão da minha fala. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Quem foi este homem que morreu pobre, velho, abandonado, cheio de cicatrizes, acusado de ser o líder dos incendiários de Roma? Quem é este homem que, inobstante morrer debaixo de ostracismo, é mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos? Quem é este homem que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, que de Jerusalém ao Ilírico anunciou a esperança do Evangelho? Quem é este homem que dos 27 livros do Novo Testamento escreveu 13 deles,
e que ainda hoje influencia milhões e milhões de pessoas. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês este homem. Quem é este homem chamado Paulo? A primeira referência que nós poderíamos encontrar dele na Bíblia está lá em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, quando diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Diz a Bíblia em Atos 22, 3, que ele nasceu em Tarso da Sicília, por isso era um cidadão romano, e foi enviado ainda jovem para Jerusalém para estudar aos pés do grande mestre Gamaliel, neto do rabino Hilel, para ser um grande líder do seu povo. Diz Gálatas capítulo 1, versículo 14, que ele se destacou entre seus pares, entre seus contemporâneos, pelo zelo que ele tinha pela lei de Deus, pela maneira tão rigorosa com que ele estudou e se preparou para se transformar um grande rabino judaico, um homem de uma personalidade forte, um homem de um temperamento firme, um homem de uma capacidade intelectual sem precedentes no seu tempo, um homem que foi levantado para ser o grande líder do seu povo. Mas curiosamente, enquanto Saulo crescia e se fortalecia em Jerusalém, diz a Bíblia que um outro rabino também se despontava em Israel, não na decantada Jerusalém, território dos grandes luminários do saber teológico, mas na pequena, na desprezada Nazaré da Galileia, não perlustrando os bancos de uma universidade, mas com as mãos calejadas, trabalhando na faina de uma carpintaria. Diz a Bíblia que este rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, deixa Nazaré, vai ao Jordão e é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. A Bíblia diz que ele ensinava não como os escribas e fariseus, mas como quem tinha autoridade. Os cegos viam, os coxos andavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam, a glória de Deus nele se manifestava. Isso provoca o ciúme e a inveja dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos religiosos de Jerusalém. Caçam-no, perseguem-no, prendem-no, crucificam-no, sepultam-no para alívio do sinédrio judaico. Mas no terceiro dia, após seu sepultamento, no primeiro dia da semana, uma notícia explode como uma bomba no arraial do sinédrio. O túmulo do Rabi da Galileia foi aberto e aberto de dentro para fora. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, ele matou a morte com a sua morte ao ressuscitar gloriosamente da sepultura. É nesse momento, irmãos, que se levanta Saulo de Tarso, como braço de ferro do sinédrio judaico, para perseguir com fúria insana o cristianismo que nascia. E a Bíblia nos informa que este homem recebe 2 epítetos, 2 adjetivos no livro de Atos. Primeiro, ele era uma fera selvagem. Você pode constatar isso olhando Atos 9:1. Está escrito que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Essa expressão na língua grega é a mesma para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos, a Bíblia diz em Atos 8:3 que ele assolava a igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres para encerrá-los no cárcere. Ele não respeitava domicílio doméstico, ele assolava a igreja, ele invadia domicílios, ele prendia homens e mulheres. Mas diz Gálatas capítulo 1, versículo 13, que ele devastava a igreja de Deus, como uma tempestade, como um vendaval que vinha sobre a igreja com fúria, com ódio,
com rigor, assassino. Mas diz Atos capítulo 9, verso 21, que ele não apenas assolava e devastava, ele exterminava aqueles que professavam o nome de Jesus na cidade de Jerusalém. E você bem sabe que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, Saulo era uma fera selvagem, Saulo era um homem truculento e cruel. Se não, vejamos, diz Atos capítulo 22, versículo 4, que ele perseguiu o caminho até a morte. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o caminho. Mas diz Atos 26, versículo 9, que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele perseguia os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Mas Atos 26, 10 diz que ele encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos santos dava o seu voto quando os matavam. Em outras palavras, ele não era apenas um assassino, ele era um serial killer, ele era um assassino em série, ele mandou matar muita gente em Jerusalém. Mas Atos 26, 11 diz que por todas as sinagogas ele castigava os crentes, forçando-os a blasfemar, e até por cidades vizinhas e estranhas ele perseguia os cristãos. Em outras palavras, ele não perseguia apenas fisicamente, ele perseguia também psicologicamente. Ele entrava numa sinagoga e dizia para os crentes assim: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta um segundo quadro deste homem. Ele era também um touro indomável. Esta figura está em Atos 26, 14. Quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado na roça, como talvez alguns de vocês, e eu vi muito boi sendo amansado para o trabalho doméstico. E o principal instrumento para amansar um touro bravo é o aguilhão. Às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é verdade. Toda vez que Saulo entrava numa casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Toda vez que Saulo entrava na sinagoga, prendia os crentes e batia nos crentes, forçando-os a blasfemar. Toda vez que Saulo dava o seu voto para matar um crente, dizendo o seguinte: ou você nega Jesus, ou eu te prendo, ou eu te bato, ou eu te mato. E aquele crente, em vez de negar a Jesus, preferia morrer pelo nome de Jesus, e o seu sangue era vertido. Era o Espírito Santo picando a consciência deste touro bravo, mas esse touro bravo não quer ser amansado. Até o dia que esse touro bravo, respirando ameaças e morte, vai para Damasco com o propósito de entrar na cidade e arrastar homens e mulheres para jogá-los na prisão. E de repente o domador de touro bravos brada desde os céus e o joga no chão e grita das alturas: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Muda aqui radicalmente a sua história, vira-se a página da sua história, porque aquele homem que era um sanguinário, que era um assassino, que era uma fera selvagem, que era um touro indomável, agora está completamente transformado quando ele conclama e chama Jesus de Senhor. Jesus agora é o Senhor da sua vida. Diz a Bíblia que abre agora um novo capítulo na sua história, a sua preparação para o ministério. E ele é levado dali cego para a rua direita, na casa de Judas, onde ele fica 3 dias orando e jejuando, enquanto o Senhor se dirige a Ananias em Damasco, um discípulo, e diz assim: Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele fique curado. E diz Atos 9,13 que Ananias disse para o Senhor assim: mas Senhor, eu tenho ouvido de tanta gente
quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém? Mas Deus diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu enviarei para longe aos gentios e aos reis, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Diz a Bíblia que Ananias vai e impõe as mãos sobre Saulo, as escamas caem dos seus olhos, ele volta a ver. Diz a Bíblia que o Espírito Santo entra nele, ele fica cheio do Espírito Santo. Diz a Bíblia que ele foi batizado. E nesse momento eu convido você para abrir sua Bíblia em Atos 9:20, por favor. Logo depois que Saulo foi curado, logo depois que Saulo foi revestido com o Espírito Santo, logo depois que Saulo foi batizado, diz Atos 9:20, que a partir daí, em seguida, logo a seguir, ele começa a pregar nas sinagogas, afirmando que este Jesus é o Filho de Deus. Mas olha comigo Atos 9:22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que este é o Cristo, o Messias. Eu pergunto a vocês, tem alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? Prestem atenção. No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias, é o Cristo. Demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. Há uma profunda diferença entre a declaração do verso 20, onde ele declara que Jesus é o Filho de Deus, e o que ele faz no verso 22, onde ele prova detalhadamente que este Jesus, Filho de Deus, de fato é o Messias, é o Cristo. A grande pergunta é: quanto tempo durou entre o que ele fez no verso 20 e o que ele fez no verso 22? Atos não responde essa pergunta, mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versos 15 a 18. Diz que logo que ele foi convertido a Cristo, ele não sobe para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, ele não consulta carne e sangue, ele vai para a região da Arábia, onde fica 3 anos, e diz então Gálatas 1,18, que depois de 3 anos na Arábia, ele retorna outra vez para Damasco. A grande pergunta: o que é que Saulo ficou fazendo na Arábia 3 anos? E a resposta é: um discipulado intensivo com Jesus. Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Jerusalém, agora em Israel, Jesus agora investe 3 anos em Saulo na Arábia. A teologia que Paulo aprendeu, ele não aprendeu como aprendeu as doutrinas do judaísmo aos pés de um mestre humano, ele aprende por revelação direta do Senhor Jesus Cristo. O Senhor revelou-se a ele e nele. Nesses 3 anos na Arábia, certamente ele releu o Antigo Testamento, e ele começa então a perceber e a constatar que aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias. Convencido, portanto, desta verdade, depois de 3 anos, diz Gálatas 1,18, que ele retorna outra vez para Damasco, e é nesse retorno para Damasco que se encaixa Atos 9:22, Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. O que é que acontece com ele? Os judeus querem matá-lo, ele precisa fugir, de forma humilhante, dentro de um cesto, muralha abaixo, de noite. Para onde ele vai agora? Agora ele vai para Jerusalém. E aqui eu quero levantar uma tese com os meus amados irmãos, e preciso muito da sua atenção. Porque às vezes nós imaginamos, irmãos, que Saulo foi já usado poderosamente por Deus desde a sua conversão. Isso não é um fato. A tese que eu quero levantar é que quando Saulo vai para Jerusalém aqui, ele vai não guiado pela nova aliança, mas vai dirigido pela velha aliança. A nova aliança foi uma doutrina gloriosa que o próprio apóstolo Paulo mais tarde vai expor lá na sua 2ª carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14, quando ele diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para uns cheiro de vida para a vida, para outros cheiro de morte para a morte. Mas quem porém é suficiente para essas coisas?
A pergunta fica no ar no capítulo 2, versículo 16 de 2 Coríntios, e só é respondida no capítulo 3, a partir do verso 4 a 6, quando diz: a nossa suficiência vem de Deus. O que é a velha aliança? A velha aliança, o que aconteceu quando Moisés desceu com as tábuas da lei do Monte Sinai. O povo disse para Moisés: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Pergunta: vocês fizeram? Não, não fizeram. Por que não fizeram? Faltou-lhes sinceridade? Não, faltou-lhes poder. A velha aliança pode ser resumida assim: tudo depende de mim, nada depende de Deus. A nova aliança pode ser resumida assim: tudo depende de Deus, nada depende de mim. Pois eu quero lhes dizer que quando Saulo sobe para Jerusalém, ele está governado não pela nova aliança, mas pela velha aliança. Sabem por quê? Porque ele sobe para Jerusalém com a seguinte ideia latejando em sua mente: eu serei o grande líder da igreja de Jerusalém. Ele tinha motivos para pensar isso. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus eram galileus, exceto Judas Iscariotes, que a essas alturas não existia mais. E vocês sabem que aqui na Judéia, em Jerusalém, os galileus eram tratados como gente segunda classe, com total desprezo, com total acepção e preconceito. Tanto é fato que quando o Pentecoste acontece, o derramamento do Espírito vem, as multidões se reúnem às 9 horas da manhã no cenáculo, e uns olham e dizem assim: ah, esquece, são galileus. Outros disseram o seguinte: estão bêbados. Saulo pensou assim: esses galileus aqui em Jerusalém não vão conseguir nada. Segunda razão: os apóstolos do Senhor Jesus eram homens iletrados, e Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estavam os escribas, lá estavam os doutores da lei, lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estava o sinédrio, lá estava a fortaleza teológica de Israel. E Saulo pensou: esses homens, além de galileus, são iletrados, não vão conseguir nada aqui. Ainda mais, Saulo era um homem intelectual. Saulo tinha livre trânsito nos corredores do poder eclesiástico. Saulo conhecia Jerusalém, Saulo fora criado em Jerusalém, Saulo perseguiu a igreja de Deus em Jerusalém, e ele sobe com a seguinte ideia: eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, eu tenho a melhor postura para ser o líder da igreja de Jerusalém, e com essas ideias ele sobe. Sabe o que acontece? Confira comigo Atos 9:26. Quando ele chega na igreja de Jerusalém, todos, não alguns, todos, os discípulos não acreditaram na conversão dele. Achavam que ele estava sabotando a fé, achavam que ele estava blefando, e bateram a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido foi. Deus golpeia aqui o orgulho dele. Agora olha comigo Atos 9:27. Diz a Bíblia que Barnabé o apanha, Barnabé o apresenta aos apóstolos, os apóstolos recebem Saulo, e agora então ele tem livre trânsito na igreja, ele entra e sai, discute com os helenistas, e diz a Bíblia que os helenistas resolvem matá-lo. O que acontece? Os membros da igreja, os discípulos se reúnem e dizem assim para Saulo: Saulo, você não pode ser o nosso pastor não, você tem que ir embora da nossa igreja. Agora preste atenção, irmãos, não é fácil para um pastor estar convencido que deve ficar na igreja, quando os membros da igreja estão convencidos que ele deve sair da igreja. Não é fácil. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Ele não foi embora. Mas se você olhar Atos 26:17, não foram apenas os crentes que mandaram ele embora, não. O próprio Deus apareceu para ele numa visão em Jerusalém e diz assim: vai embora de Jerusalém, que eles não vão te ouvir. Meus irmãos, ser mandado embora pelos líderes da igreja é uma coisa, ser mandado embora pelos membros da igreja é outra coisa, mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não resta opção. Mas sabe qual a decisão dele? Ele não foi embora. Aliás, confira aí comigo Atos 22:18 e 19, que ele discute com Deus. Ele arrasou com Deus: mas Senhor,
Eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, tua testemunha estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Oh Deus, o Senhor pensa melhor, o Senhor pensa direito. O Senhor não pode cometer esse erro estratégico. Eu sou o cara, eu sou o homem, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor perfil, eu tenho o melhor preparo. Se o Senhor me tirar daqui, essa guia não vai para frente. Eu sou indispensável. Sabe o que aconteceu? Deus não mudou. Foi Saulo quem tem que mudar e mudar. Deus diz, vai! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Ele não foi. Volte a ler comigo agora Atos 9:30 e você perceberá isso. Os discípulos pegaram Saulo e o levaram até Cesareia. Preste atenção que ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. E mandaram-no depois para onde? Para Tarso. Onde era Tarso? O lugar que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que você acha insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado. É você quem precisa de mim. Você quer saber de uma coisa? Arruma as malas e volta para casa. Arruma as malas e volta para casa. Entenda isso, amado irmão. Deus não precisa de você, é você quem precisa de Deus. Você não é insubstituível. Sabe o que aconteceu com ele? Para quem queria ser o líder, ele fica lá em Tarso mais de 10 anos, no molho, no anonimato, longe dos holofotes, longe das luzes da ribalta. Sabe por quê, irmãos? Porque primeiro Deus estava trabalhando nele, para depois Deus trabalhar através dele. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Você primeiro precisa entender que tudo depende de Deus, nada depende de você. Mas o pior não tinha acontecido não. O pior está em Atos 9:31, confira aí comigo. No dia que Saulo arrumou as malas e foi embora da igreja de Jerusalém, diz a Bíblia que a igreja passou a crescer e passou a ter paz. Você quer uma coisa pior do que isso para um pastor? No dia que o pastor vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem. A igreja explode em crescimento. Tudo depende de Deus, nada depende de nós. Muitos anos depois, acontece um avivamento em Antioquia da Síria, terceira maior cidade do mundo. A igreja de Jerusalém manda para lá Barnabé, e diz Atos 11:25 que Barnabé, ao chegar lá, corre para Tarso, lembra-se de Saulo, pega Saulo, leva para Antioquia, e lá eles ensinam uma multidão de discípulos. Então Atos 13:1-3 diz que quando a igreja estava reunida em oração e jejum, o Espírito Santo apareceu e disse assim: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Agora preste atenção a quem o Espírito Santo mandou separar. Não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez? Ele não era o líder, ele era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele para depois Deus trabalhar através dele. Então eles saíram para a obra missionária. O jovem João Marcos, primo de Barnabé, os acompanha como auxiliar dos dois missionários. Eles chegam em Pafos, e diz a Bíblia que ali em Pafos o procônsul Sérgio Paulo está interessado no evangelho, mas o seu mágico particular Elimas tenta impedir o procônsul de ouvir o evangelho, e diz a Bíblia que Saulo, cheio do Espírito Santo, se dirige ao mágico assim: ó filho do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus, pois ficarás cego. O mágico fica cego, os olhos espirituais do procônsul são abertos e ele é convertido a Cristo. E diz a Bíblia que a partir dali, Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo para usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali ele se transforma no maior líder do cristianismo. Sabem por quê? Porque agora eu tinha entendido a verdade: tudo depende de Deus, nada depende de mim. Dali eles saem para perto da Panfilha, Atos 13:13. Diz a Bíblia que em Atos 13:13, em perto da Panfilha, o jovem João Marcos deixa os dois missionários e volta para Jerusalém. Você pode até perguntar: por que o João Marcos deixou os dois missionários? A Bíblia não diz, mas eu lhes darei
3 possibilidades. Primeira, quando ele saiu de Antioquia, ele pensou que fazer missões era turismo. Quando ele percebeu que não era turismo, ele ficou decepcionado e disse: não, isso eu não quero não. Segunda possibilidade, quando ele saiu de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo Barnabé. No meio do caminho muda o comando, agora é Paulo o comandante. Não, sob o comando do meu primo eu vou, o comando desse outro aqui eu não vou não. Terceira possibilidade, eu creio nessa. Diz Gálatas capítulo 4, versos 13 a 15, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Que ele chamou em 2 Coríntios 12, 7, de um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. A Bíblia não diz que ele saiu doente de Antioquia, mas a Bíblia diz que ele chegou doente no primeiro destino da sua viagem missionária. Os estudiosos afirmam que Paulo contraiu uma malária em Antioquia, nessa região de perto da Panfilha, que era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária, que dava uma dor de cabeça alucinante, que afetava a visão inclusive. Então o João Marcos deve ter pensado assim: bom, eu estou muito jovem para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Então diz a Bíblia que ali Paulo contrai essa malária, não diz que contrai a malária, mas que sai doente, e chega subindo as montanhas do Cáucaso, chega nessa região da Galácia do Sul, onde ele enfrenta muitas lutas, ele é apedrejado, ele enfrenta dramas crudelíssimos, mas deixa igrejas plantadas, deixa liderança estabelecida, ele planta igrejas e estabelece liderança daquelas igrejas, apesar de tantas dificuldades. Diz Atos 14, verso 26 e 27, que ao término dessa primeira viagem missionária, eles retornam para a igreja de Antioquia da Síria, reúnem a igreja e relatam à igreja quantas coisas fizeram Deus por intermédio deles, e como Deus abrira a porta do evangelho para os gentios. Aqui uma nota de rodapé, meus irmãos: há espaço para testemunhos na igreja, mas não há espaço para projeção humana na igreja. Eles não relataram quantas coisas fizeram eles relataram quantas coisas fizera Deus. Quem faz a obra é Deus, você e eu somos apenas os instrumentos, é Ele quem faz. Mas preste atenção uma coisa, irmãos: não há crescimento de igreja sem perseguição, sem oposição, sem que o inferno se agite. Notem comigo o capítulo 15, versículo 1, que logo que os membros da seita dos fariseus em Jerusalém escutam que os gentios estão sendo convertidos e recebidos na igreja, sem passar pelo rito da circuncisão, eles descem e dizem assim para os crentes novatos: se vocês não se circuncidarem, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Mas isso não é evangelho. E se acrescentar algo mais à obra perfeita de Cristo? Isso é dizer que o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente? E se afirmar que só a fé em Cristo não é suficiente? Isso é uma deturpação do evangelho verdadeiro. Então preste atenção, queridos: Paulo não podia sair para uma nova viagem missionária sem antes corrigir o problema doutrinário da igreja. E preste atenção nisso: quanto mais se prega, se a teologia não é boa, pior fica. Não basta pregar, é preciso pregar o evangelho verdadeiro. Então foi convocado um concílio na igreja, apóstolos e presbíteros, e eles se reúnem para tratar da matéria, onde fala Barnabé, onde fala Paulo, onde fala Pedro, onde Tiago lidera aquele concílio, e ao término do concílio, uma decisão foi tomada, uma decisão foi escrita, uma decisão foi levada para todas as igrejas, mostrando o seguinte: que é só a fé em Cristo que é suficiente para a salvação, e nada mais. Teologia está boa agora? Vamos fazer a segunda viagem missionária. Agora confira comigo Atos 15, 36. Diz a Bíblia que agora Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos fazer a segunda viagem missionária, vamos visitar as igrejas que nós plantamos, para ver se estão tudo bem, se a coisa está indo caminhando bem. E diz a Bíblia que Barnabé chegou para Paulo e disse assim: tá bom, Paulo, vamos sim. Com um detalhe: o meu primo João Marcos quer voltar com a gente. Aí Paulo disse assim: eu não acho justo
levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfília. Desculpe, irmãos, o texto está registrado de uma forma sucinta e assim muito polida, mas eu acredito que não foi tão polida assim a conversa entre Paulo e Barnabé, não. Eu vou parafrasear. Foi mais ou menos assim: ô Paulo, vamos mesmo, Paulo, eu estou tão animado com essa viagem. Só um detalhe, lembra do João Marcos, o meu primo, aquele que nos deixou lá em Perge, da Panfília? Pois é, Paulo, ele quer ir voltar com a gente. Eu acho que o Paulo fechou o semblante, disse: você está de brincadeira comigo, né, Barnabé? Não, é verdade, ele quer voltar com a gente. Barnabé, não é possível, eu não quero, esse rapaz não serve para ser meu companheiro, comigo ele não vai, Barnabé. Mas Paulo, vamos dar uma chance para o rapaz, ele é jovem, ele é novo, ele vai aprender. Comigo ele não vai, Barnabé. Mas Paulo, você está sendo intolerante, Paulo, vamos dar uma chance para o rapaz. Comigo ele não vai, Barnabé. Diz a Bíblia que houve tal desavença entre eles, que não puderam caminhar juntos mais, por causa de João Marcos. Barnabé investiu no João Marcos, foi para Chipre com ele. Paulo pegou Silas, profeta da igreja de Jerusalém, foi para outra região. Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo o impediu. E de noite ele escuta, tem uma visão de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entra na Macedônia, cidade de Filipos, colônia romana. Ele vai numa reunião de oração à beira do rio, e Deus abre o coração de Lídia e começa uma igreja na casa dela. Ele está indo para a reunião de oração, uma menina possessa e endemoniada está atormentando, perturbando a caminhada de Paulo, e Paulo a liberta, e os homens da cidade se rebelam, e Paulo é preso, e Silas é preso, e eles são açoitados, suas vestes são rasgadas e jogados num tronco interior de uma prisão imunda. À meia-noite eles cantam e oram, as prisões se abrem, as portas se abrem, o terremoto sísmico abala a prisão, e o comandante, aliás, o guarda o sentinela daquela prisão, percebendo que as portas estão abertas, e sabendo que ele era o responsável, vai se matar com a espada, e Paulo diz: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. E ele trêmulo pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o carcereiro é convertido, o carcereiro é batizado, a obra de Deus é estabelecida naquela cidade. Diz a Bíblia que Paulo vai para frente em Tessalônica e ele é escorraçado. Diz a Bíblia que ele vai para Bereia e ele é enxotado. Agora preste atenção nesse detalhe. Quem dá a direção missionária da igreja é Deus, mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Prestem atenção no que Paulo vai fazer. Paulo só vai se fixar em cidades estratégicas. Ele sabia que tinha pouco tempo. Filipos é colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia, Bereia era a importante cidade da Macedônia, Atenas era a capital intelectual do mundo, Corinto era a capital da província da Caia, Éfeso era a capital da província da Ásia Menor. O que Paulo está nos ensinando, irmãos? Metodologia missionária. Vamos plantar uma igreja? Vamos. Onde? Que cidade? Vamos comprar um terreno? Vamos alugar um salão? Vamos construir um templo? Vamos. Em que bairro? Em que rua? Que terreno? Porque às vezes nós escolhemos o lugar mais difícil, mais escondido, de mais difícil acesso, e ficamos lá patinando 20 anos. Se nós tivéssemos estratégias, igrejas estratégicas influenciam toda a sua micro-região. Mas mesmo que você tenha a direção de Deus e estratégia certa, você não tem vida fácil, porque Paulo é açoitado em Filipos, é escorraçado em Tessalônica, é enxotado de Bereia, é chamado de tagarela em Atenas e é chamado de impostor em Corinto. Ele já tinha escrito a primeira carta aos Gálatas lá em Antioquia da Síria, e agora quando ele chega em Corinto, ele escreve as suas duas cartas aos Tessalonicenses.
Ele vai para a terceira viagem missionária em Éfeso, e vocês sabem que Éfeso, capital da Ásia Menor, era uma cidade de mais de 300 mil habitantes, era um centro de culto pagão da época, porque o grande templo da deusa Diana estava lá, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E Paulo chega nessa cidade idólatra, Paulo chega nessa cidade cheia de feitiçaria, e diz a Bíblia que em 3 anos que ele fica ali, ele desarticula a idolatria, ele desarticula a feitiçaria, a palavra de Deus prevalece na cidade, igrejas são plantadas em toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Amados irmãos, eu não posso entender um fato desse. Com toda a tecnologia que você e eu temos hoje, de rádio, de televisão, de Bíblia impressa, de folheto, de zap e de tudo mais. Chega uma cidade de 300 mil habitantes, 3 anos. Se você não tomar muito cuidado, nem o seu bairro sabe que você está ali. Paulo chega numa cidade 3 anos, sem nada disso, e a cidade é impactada, a cidade é transformada, igrejas são plantadas. E agora diz a Bíblia que ali de Éfeso ele escreve as suas 2 cartas à igreja de Corinto, está saindo da igreja, indo para Jerusalém, levar uma oferta para os pobres da Judéia. Isso porque ele assumiu um compromisso em Gálatas 2,10 de ir para os gentios, mas não se esquecer dos pobres. Isso porque Atos 18,2 diz que no tempo de Cláudio uma grande fome invadiu o mundo e muitos judeus foram expulsos, aliás os judeus foram expulsos de Roma e voltaram para a Judéia sem casa, sem propriedades para trabalhar. E Paulo levanta uma oferta e vai levando essa oferta. Quando ele chega para embarcar em Mileto, ele diz para os presbíteros de Éfeso assim: o Espírito Santo me assegura que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando ele chega e desembarca em Cesareia Marítima, Ágabo prende com o cinto e diz: você vai ser preso em Jerusalém, é isso que vai acontecer com você lá. Os discípulos tentam demover, ele diz: eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. Ele chega e é preso mesmo. Os judeus resolvem matá-lo. 40 judeus entram em conspiração de anátema: nós não vamos comer, nós não vamos beber enquanto não matar Paulo. A notícia chega ao comandante, ele é transferido naquela noite para Cesareia Marítima, onde fica 2 anos sendo acusado pelos judeus. Diante da fraqueza do governador Festo, pronto a entregá-lo ao Sinédrio, e o Sinédrio pronto a matá-lo no caminho, Paulo, percebendo a jogada, diz: eu sou cidadão romano e eu quero ser julgado diante de César. E o governador diz: para César você quer ir? Para César você irá. Mas Deus já havia dito para ele, lá em Atos 23:11, quando ele estava preso na fortaleza em Jerusalém: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Ora, irmãos, Deus o queria em Roma, e quando ele escreveu sua carta aos romanos, indo para Jerusalém, na Macedônia, ele disse que queria ir para Roma, e de Roma ser enviado à Espanha. O que você espera? Se Deus o quer em Roma, e se ele quer ir para Roma, você espera que a viagem fosse tranquila. Fosse tranquila. Diz Atos 27, que quando ele está para embarcar, ele diz para o comandante assim: não é prudente viajar não, está chegando o inverno, não se navega com segurança no inverno. Mas o comandante não escutou Paulo não, e diz a Bíblia que aquela viagem se torna turbulenta, uma tempestade terrível, o navio se arrebenta todo, o trigo que carregavam teve que ser jogado no mar, e um anjo aparece para Paulo no navio e diz: coragem, Paulo, ninguém vai morrer, tem 276 pessoas nesse navio, todo esse time vai estar entregue nas suas mãos, eu por amor a você vou poupar essa gente, mas vocês vão ter que dar numa ilha. Quando o dia amanheceu, eles avistaram a ilha de Malta, e diz a Bíblia, quando desembarcaram, tinha uma fogueira para aquecê-los, e diz a Escritura que a única pessoa que tentou então manter a fogueira acesa foi o apóstolo Paulo, foi catar graveto e jogar naquela fogueira, e quando ele joga um punhado de graveto na fogueira, uma víbora brota do fogo e prende na mão do Paulo. Quando a cobra prende na mão do Paulo, os malteses gritaram: é um assassino, tem se livrado do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudar de opinião, é um Deus. Não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, é o servo do Deus vivo. Não foi a tempestade que levou Saulo, ou melhor Paulo, para ele de Malta, foi a mão da providência divina.
porque tinha o pai do prefeito doente, Paulo orou por ele, foi curado, os demais enfermos vieram e eles foram curados, e Paulo passa ali os 3 meses do inverno e recebe toda a ajuda para ir para Roma com todas as suas necessidades supridas. E então diz a Bíblia que ele chega em Roma, não como sonhara chegar, mas chega preso, chega algemado. E ele escreve a sua carta aos Filipenses assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Você poderia até perguntar, mas Paulo, o que aconteceu com você que contribuiu para o progresso do Evangelho? Ele faria um resumão para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em misticismo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele está preso em Roma, 3 coisas ele testemunha que aconteceram. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Olha que coisa interessante. Quando a igreja de Roma viu que Paulo preso estava trabalhando mais que eles, se mexeram. Ray Stedman, de saudosa memória, tem um método, segundo ele, que é um dos mais eficazes de crescimento de igreja. Eu pessoalmente não gosto tanto. Ele diz o seguinte: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Segundo, porque Paulo estava preso, diz ele, todos os membros da guarda pretoriana tomaram conhecimento das minhas cadeias em Cristo. Sabe o que significa isso, irmãos? Ele ficou 2 anos, 61 e 62 depois de Cristo, preso em Roma, na primeira prisão. Ele era um cidadão romano, tinha um soldado algemado com ele, todo dia, em 3 turnos por dia. A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador, era a guarda de escola. Eram os soldados da mais alta patente do império, eram 16 mil soldados da mais alta patente, gente que trafegava nos corredores do poder, todo dia tinha alguém algemado com ele. E o que Paulo fazia com eles? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Se Paulo não estivesse nessa prisão, ele jamais alcançaria a elite de Roma. Deus o colocou lá e ele entendeu isso. Eu não sou prisioneiro de César, não, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador em cadeias. Não é o lugar que faz você, é você que faz a circunstância. Porque ele estava preso, diz ele, não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Começou a escrever cartas. Que cartas? Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, as cartas da primeira prisão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Dessa primeira prisão ele pediu para sair, ele orou para sair e saiu, mas não saiu para se aposentar, não saiu para deitar numa cadeira de balanço, saiu para fazer a 4ª viagem missionária. Deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso, muito provavelmente foi à Espanha, como relata a maioria dos historiadores. Passou por Nicópolis, escreveu mais 2 cartas, 1 Timóteo e Tito. Mas agora, irmãos, uma tragédia acontece no mundo. 17 de julho do ano 64. Nero põe fogo em Roma. Assiste o espetáculo do alto da Torre de Mecenas. 7 noites, 6 dias de incêndio. 17 de julho a 24 de julho. A maior cidade do mundo, mais de 1 milhão de habitantes, devorada pelas chamas. 70% da cidade destruída. Dos 14 bairros, 10 bairros destruídos. Quando o incêndio termina, constata-se que os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Começa um massacre. Faltou cruz para fazer madeira, tamanha quantidade de crentes crucificados. Os crentes eram queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Um massacre, uma chacina.
uma coisa indescritível. Nesse momento, Paulo é caçado como o maior líder do cristianismo, e ele é preso, talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu para pegar seus livros, nem seus pergaminhos, nem mesmo a sua capa pessoal. E agora ele é jogado na masmorra mamertina, um buraco, escuro, úmido, frio, insalubre. E é desta masmorra que ele escreve a sua última carta, a carta segundo Timóteo. E agora eu convido você para abrir o texto lá onde nós começamos, para nós encerrarmos esta palavra. Preste bem atenção, que Paulo está preso agora não é como um apóstolo, como da primeira prisão. O que está por trás dessa prisão não é mais os judeus, mas a máquina do Império Romano. Confira comigo aí capítulo 2, versículo 9. Ele está preso agora como um malfeitor, como um bandido. Pense você em Paulo, o grande apóstolo, circulando por todas as mídias da época, de boca em boca, de ouvido em ouvido, de esquina em esquina, de rua em rua, de avenida em avenida, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Lembram do Paulo? Aquele Paulo, o pregador, o plantador de igrejas, o teólogo da igreja, o missionário maior da igreja, pois ele é um bandido. Ele é o líder dos incendiários. Sabe o que aconteceu? Confira aí capítulo 1, versículo 15. Todos os da Ásia o abandonaram, todos. Ninguém quer ficar perto dele, ninguém se é amigo dele. Os crentes que foram recebidos por ele, filhos da fé dele, não querem mais saber dele. Todo mundo está com medo de se aproximar dele. Agora olha o capítulo 1, versículo 8. O próprio filho da fé, o mais íntimo cooperador do apóstolo Paulo, chamado Timóteo, está com vergonha de Paulo. Paulo diz: meu filho, não te envergonhes das minhas cadeias. Sabe o que aconteceu? Olha comigo capítulo 4, versículo 16. Vocês sabem que Roma, o Império Romano, mesmo diante de tamanha perseguição, o direito romano era muito famoso e até hoje é estudado nas universidades. Toda pessoa tinha direito de defesa, pois ele teve esse direito. Ele vai para a primeira audiência. Na minha primeira defesa, diz capítulo 4, 16, ninguém foi a meu favor. Pense comigo nessa cena. Paulo deve ter ido para lá assim pensando: vai ter muito crente lá para me defender, para dizer que eu não sou um bandido, para dizer que eu sou homem de Deus, para dizer que eu sou um apóstolo, para dizer que eu sou um pregador do evangelho, para dizer que eu sou comprometido com outra causa, a causa do bem, a causa do amor, a causa da salvação. Vamos dizer que eu não sou esse homem de quem estão acusando aí. Quando ele chega lá, não tem ninguém para defendê-lo. Sabe o que aconteceu? Ele é condenado, não à prisão perpétua, é condenado à pena de morte. Pena de morte. É dessa forma que ele escreve essa carta. O que ele tem para repartir conosco? Primeiro ele vai fazer uma avaliação da vida. Olha aí a avaliação do passado. Versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Todos os verbos estão no passado. Está dizendo o seguinte: a vida não foi amenidades não. Eu não larguei a obra no meio do caminho não. Eu não prostituí meu ministério não. Eu guardei a fé. Ele faz uma avaliação agora do seu presente no verso 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: não é Roma que vai me matar não, eu que vou me entregar. Eu não vou me entregar para Roma não, eu vou me entregar como libação ao Senhor. E eu não vou morrer também não, eu vou partir, porque essa palavra partida aí é um eufemismo para a morte. Essa palavra no grego tem 3 significados. Primeiro, é aliviar alguém de um peso. Sabe o que é morrer para um crente? É descansar da sua fadiga. Segundo, é desatar um bote e atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Sabe o que significa a palavra partida? Significa o seguinte: é que você agora, nessa palavra, significa levantar acampamento, afrouxar as estacas de uma barraca provisória e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Agora faz uma avaliação do seu futuro no versículo 8.
E ele diz o seguinte: já estou indo receber a coroa da justiça, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Não importa se Nero me considera um bandido, o que importa para mim é que eu vou comparecer perante o reto juiz, e o reto juiz já guardou para mim a coroa da justiça. Eu não estou indo para o cadafalso, não, eu estou indo receber a coroa da justiça, eu estou indo para a glória celestial. Mas esse homem não é um super-homem. Ele abre o coração no final da vida e compartilha conosco a sua dor. O primeiro drama que esse homem enfrenta, confira comigo aí, versículo 9, é o drama da solidão. Procura vir ter comigo depressa. Olha o verso 21. Venha, meu filho, mas venha antes do inverno. Oh, amados irmãos, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Todos nós aqui precisamos de um amigo, de um ombro, de alguém com quem repartir as dores e abrir o coração. Eu não sei quantos de vocês notaram, o ano passado foi um ano muito doloroso, muito triste para a igreja evangélica. Muitos pastores evangélicos tiraram a sua vida, cometeram suicídio o ano passado. Às vezes você lida com multidão e vive no universo da solidão. Você precisa ter um amigo em quem você confia para repartir as dores do seu coração. Paulo é um apóstolo, mas ele está dizendo: eu preciso de você, meu filho, venha ter comigo, eu preciso encostar minha cabeça no seu peito antes de morrer, venha depressa, eu não posso esperar mais. Segundo drama que esse homem enfrenta, meus irmãos, está no versículo 10, olha comigo, é o drama do abandono. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado, não é fácil ser abandonado no final da vida, não é fácil ser abandonado quando você precisa de ajuda, não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de socorro, não é fácil ser abandonado por aqueles que você um dia ajudou, não é fácil ser abandonado quando você está sofrendo injustiça. Paulo está enfrentando o drama do abandono. Talvez você que entrou aqui hoje está enfrentando algum tipo de abandono dentro da sua casa, pelo seu namoro, namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa, amigo, amiga, irmão, irmã, eu não sei. O drama do abandono é cruel e Paulo está lidando com esse drama. Terceiro drama que ele enfrenta, confira comigo aí, versículo 14 e 15, o drama da traição. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. Diz os historiadores que foi esse indivíduo que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. É gente que puxa o seu tapete, é gente que apunhala você pelas costas, é gente que torce para você cair, é gente que celebra quando você chora, é gente que chora quando você está feliz. Muitas vezes, meus irmãos, embora você é um crente, você é um líder, você enfrenta o drama da traição. Sabe o que Paulo diz? Não tente vingar-se, não tente dar o troco, não tente revidar, não tente guardar mágoa no seu coração. Você não sabe lidar com isso, entregue essa causa nas mãos de Deus. O Senhor lhe dará paga, eu não. Meu papel é perdoar, meu papel é pagar o mal com o bem. Entregue essa causa nas mãos de Deus. Quarto drama que ele está enfrentando, versículo 13, confira comigo, o drama das privações. Ele está enfrentando 3 privações. Primeiro, privação emocional, gente precisa de gente. Privação mental, ele está precisando de ler. Paulo me impressiona muito, porque sabe que vai morrer, está querendo estudar mais. Tem gente que passa a vida inteira e não estuda nada. É hora de você parar para pensar se você é uma pessoa que lê. Quem não lê não enxerga. Quem não lê vai ser comandado. Quem não lê não discerne. Quem não lê não entende. Paulo sabe que vai morrer, mas quer estudar um pouco mais. Não quer abrir mão da palavra de Deus. Ele quer se alimentar da palavra de Deus. Ele quer enriquecer a sua alma, mesmo no final da sua própria vida. Mas ele enfrenta ainda, irmãos, o drama das privações físicas. O inverno está chegando, não tem uma capa para usar. Você sabe que gente velha sente mais frio que gente nova. Lá em Roma, no inverno, faz mais frio numa masmorra do que fora dela, e a temperatura baixa a 0 grau, até mais do que isso.
está dizendo o seguinte: meu filho, se você não vier logo, eu vou morrer de frio antes de ser degolado. Traz a minha capa quando você vier. Sabe o que me impressiona com isso? O maior pastor, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo não tem uma capa surrada para usar no inverno. E você? Tem casa, tem cama, tem roupa, tem comida, tem conforto, e às vezes você está murmurando. Está murmurando. Finalmente, irmãos, talvez o mais doloroso dos dramas, está no versículo 16, é o drama da ingratidão. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Você precisa cuidar do seu coração, sabe por quê? Se você tiver expectativa nos homens, você pode se frustrar. Você investe, você semeia, você abençoa, você trabalha, e quando você precisa de ajuda, às vezes essa ajuda não chega. Essa mão estendida não se abre para você. Mas bendito seja Deus, porque diz no verso 17 assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Pode faltar para você o apoio dos homens, mas não faltará para você o apoio de Deus. Pode faltar para você o apoio da terra, mas não faltará para você o apoio do céu. Deus nunca vai desamparar você. Mas, amados irmãos, chega o dia da execução. Você pode imaginar o que esse homem está sentindo? Há alguns anos nós vimos com muita tristeza um brasileiro sendo executado num país asiático. A embaixada brasileira lutou. Muitas cartas, centenas de cartas foram para aquele país. Nada adiantou. Aquele moço, pegado com drogas, foi executado. Não é fácil. Chega o dia, no corredor da morte. Agora imagine esse homem, carcereiro, indo lá na masmorra de Marmetina, escura, úmida, insalubre, um buraco de pedra, escorrendo água. O inverno está chegando, é muito úmido. Eu imagino esse homem andando pelos corredores escuros daquela prisão. Eu imagino aquele homem abrindo aquela pesada porta de ferro dessa masmorra. Eu imagino esse homem entrando com a tocha de fogo para conseguir enxergar muito bem o que está lá dentro. E ele grita então: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. Talvez lá no canto, alguns trapos em cima da pedra úmida. Aquele velho cheio de cicatrizes se levanta e diz: sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é retirado dessa masmorra úmida, ele é levado ao cadafalso, ao local do patíbulo e da execução. E eu imagino esse homem perguntando para ele assim: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Pensando que ele havia de dizer da mágoa, da dor, do ressentimento, da revolta, da tristeza, da decepção. E o velho apóstolo responde: sim, eu quero dizer algumas palavras antes de morrer. Naquele momento, ele ergue os olhos aos céus e diz a ele: ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Botou a cabeça no cepo, na forquilha, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro, tombou na terra como um mártir, mas foi recebido no céu como um príncipe. Este homem, irmãos, que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Que Deus nos ajude nesse tempo em que o Evangelho está tão desfigurado, onde os pregadores estão sendo tão comercializados por interesses humanos. Que Deus reavive no nosso coração a paixão pelo ministério.
Que Deus nos dê um senso profundo do que significa a obra de Deus. E que você e eu sejamos homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo, entendendo que se vivemos para o Senhor, vivemos, mas se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Eu quero orar com vocês, quero colocar a sua vida diante de Deus, quero desafiar você a viver uma vida digna do Evangelho. Eu queria que você ficasse em pé onde você está, e eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça. Eu não sei como que você entrou aqui hoje, eu não conheço todas as suas lutas, eu não conheço a sua biografia, a sua história, mas Deus está neste lugar, e hoje Ele quer fazer uma grande obra no seu coração. Assim como Ele pegou Saulo e o transformou, assim como Ele usou ao redor do mundo, Ele pode fazer uma grande obra também no seu coração. Feche os seus olhos, por favor. Ponha a sua vida nas mãos de Deus. Coloque-se à disposição de Deus, para que Ele manifeste na sua vida o seu poder e a sua glória. Rendemos-te graças, Deus, pela história do apóstolo Paulo. Rendemos-te graças pelo legado que ele nos deixou. Rendemos-te graças porque o ministério dele alcançou nações, povos e línguas. Rendemos-te graças porque este evangelho chegou até nós. Rendemos-te graças porque hoje tu nos desafias também a ir por todas as nações, todas as etnias da terra, levando a esperança do evangelho. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Reveste este povo com o poder do Espírito Santo, capacita este povo com a unção do alto, e permita, meu Deus, que nada neste mundo atraia o nosso coração, nem as riquezas, nem os prazeres, nem o sucesso, nem o glamour deste mundo seduza o nosso coração. Que o nosso coração seja totalmente teu, que a nossa alma esteja repleta e cheia e transbordante do poder do Espírito Santo, que a tua glória inunde esta casa, que a tua glória inunde cada coração aqui, e que a tua igreja aqui representada em diversas denominações e igrejas dessa região, saia, meu Deus, no poder do Espírito Santo, para impactar essas cidades, para influenciar essas cidades com o poderoso evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esta igreja que nos acolhe, muito obrigado pela presença do teu povo, muito obrigado, meu Deus, por este culto precioso, muito obrigado pela tua palavra bendita, e receba nesta noite o tributo de louvor do nosso coração, pois choramos em nome de Jesus, a razão da nossa esperança. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Que as estratégias de Paulo na plantação de igrejas. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, 1 Coríntios 9, 23. 1 Coríntios 9, 23. Paulo assume um compromisso aí, que deveria fazer parte da nossa agenda, sobretudo de um coração missionário. Ele escreve assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O que ele faz? Tudo. Com que propósito? Tornar-se cooperador do Evangelho. Então, eu queria hoje pensar um pouquinho com vocês sobre Paulo como um plantador de igrejas, Paulo como um missionário, Paulo como o grande desbravador do reino de Deus, Paulo como o grande bandeirante da fé, Paulo como o idealizador do avanço da igreja naquele tempo pelos rincões,
mais distantes do Império Romano. Ele fez 3 viagens missionárias, e nessas 3 viagens ele está desbravando campos não explorados ainda, com o propósito de plantar igrejas, estabelecer lideranças. E ele faz isso, primeiramente, na província da Galácia, hoje Turquia. Depois ele quer ir para a Ásia, o Espírito Santo o impede de entrar para a Ásia, e ele está em Neápolis, e ele vai dali, naquele porto, visitar Filipos, depois Tessalônica, depois Bereia, depois Atenas, e vai concluir essa segunda viagem missionária numa outra província, além da Macedônia, na Acaia. Ambas, Macedônia e Acaia, na atual Grécia. E ele vai fazer uma terceira viagem missionária em Éfeso, que ficava na Ásia Menor, hoje também Turquia. Então, Paulo viajou o mundo da sua época com um único propósito: pregar o evangelho e plantar igrejas. Quais foram as estratégias que esse homem usou, que nós podemos aprender com ele? Quais são as dicas que ele vai nos dar aqui para a Igreja Vida Nova, que é uma igreja missionária, é uma igreja que olha para além dos seus muros, uma igreja que entende que a sua vocação não é apenas Toronto, não é apenas Canadá, mas é o mundo. Quais são as lições que podemos aprender com Paulo? Então vamos dar aqui 10 estratégias, objetivamente 10 estratégias missiológicas do apóstolo Paulo para a plantação de igrejas. E a primeira estratégia é essa: Paulo era um homem governado pela direção do Espírito Santo. Se você ler Atos 13, a igreja de Antioquia estava orando. Eles estavam ensinando na igreja. Eles estavam ensinando uma grande multidão na igreja. E Atos 13, de 1 a 3, diz que enquanto a igreja estava orando, enquanto a igreja estava jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenham chamado. O grande gestor da obra missionária da igreja é o Espírito Santo. O administrador do avanço missionário da igreja é o Espírito Santo. A igreja só avança quando ela é governada pelo Espírito Santo. Não é um planejamento estratégico apenas. Não é uma ideia humana apenas. É o próprio Espírito Santo quem leva a igreja a realizar a obra missionária. Não apenas induzindo e conduzindo por uma direção, mas impedindo outra direção. Ele queria ir para a Ásia, conforme Atos 16:6. E o Espírito Santo o impediu. Tem hora que o Espírito Santo fecha a porta, tem hora que o Espírito Santo abre a porta, abre a porta. Tem hora que o Espírito Santo diz: vai para cá, tem hora que o Espírito Santo não vai para lá. E a igreja que tem relevância missionária é uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. É uma igreja que obedece ao comando do Espírito Santo. É uma igreja que segue a direção do Espírito Santo. Agora notem, nós não podemos gerar este vento do Espírito que sopra, mas nós podemos içar as nossas velas na direção do Espírito. Então, essa é a primeira marca, penso eu, que Paulo usou para plantar igrejas. E igrejas foram plantadas nas diversas províncias do Império, na Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor, porque este missionário entendia que quem governava a igreja, quem dirigia a igreja, quem era o administrador e gestor da obra missionária, era o próprio Espírito Santo. Eu não tenho dúvidas que essa igreja tem orado por isso. E tem buscado direção de Deus para plantar igrejas, seja no Canadá, seja na África, seja na Ásia, seja no Brasil, no mundo todo. Segunda estratégia de Paulo para plantar igrejas. Paulo aproveitava as conexões para pregar o evangelho. Não sei se vocês já olharam isso, mas Paulo, sempre que chegava numa cidade como Antioquia da Pisídia, como Icônio, como Tessalônica, como Bereia, como Atenas, como Éfeso, ele ia direto para onde? Para a sinagoga. E você pergunta, por quê? Por que Paulo, ao chegar numa cidade, ia primeiro para a sinagoga?
está falando de igrejas de cidades gentílicas, cidades pagãs, cidades não tocadas pelo Evangelho. E por que ele ia primeiro para a sinagoga? Quem se reunia na sinagoga? Primeiro os judeus. Segundo os prosélitos, o que é um prosélito? É um gentio convertido ao judaísmo. E por que ele ia para a sinagoga? Porque lá na sinagoga já se acreditava no Antigo Testamento. Qual era o papel de Paulo numa sinagoga? Era chegar e dizer o seguinte: o Jesus que eu estou anunciando para vocês é o Messias prometido no Antigo Testamento. Então ali na sinagoga ele dissertava, ali na sinagoga ele ensinava, ali na sinagoga ele confrontava, ali na sinagoga ele provava uma tese. Este Jesus que eu estou anunciando é exatamente o Messias apresentado no Antigo Testamento. O que acontecia? Ele tinha meio caminho andado. Já a partir do pressuposto que as pessoas que estavam ali acreditavam na palavra de Deus. Preste atenção que eles não tinham ainda o Novo Testamento escrito. A Bíblia deles era o Antigo Testamento. Então as pessoas que estavam na sinagoga acreditavam que a Bíblia apontava para um Messias, e Paulo arrazoava, dissertava e demonstrava que esse Jesus que ele está pregando é o Messias. Então ele tem uma ponte, uma cabeça de ponte para a evangelização. Isso é estratégia. Então nós vamos plantar igrejas, nós precisamos buscar estratégias. Lugares estratégicos. Cabeça de ponte para que a gente possa ter mais êxito no trabalho que estamos realizando. E Paulo tinha essa sensibilidade. Terceira estratégia de Paulo. Paulo era estratégico na escolha das cidades onde ele plantava igreja. Isso é muito, muito, muito importante. Por exemplo, você já parou para perguntar por que Paulo parou em algumas cidades e passou batido em outras? Ou por que Paulo plantou igrejas, por exemplo, em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, em Corinto, em Éfeso, e não plantou igrejas em outras cidades, pelas quais também passou? O que Paulo entendia? Paulo entendia que cidades estratégicas são fundamentais para o crescimento do reino de Deus. Por exemplo, se você vai plantar uma igreja, e aí você escolhe a cidade mais distante, mais difícil de acesso, só vai lá quem mora lá, mas ninguém passa por lá. E você tem uma outra cidade, que é uma cidade cosmopolita, uma cidade onde tem portos. Naquela época não tinha aeroporto, mas tinha porto. Uma cidade onde as pessoas entravam e saíam. Uma cidade onde tinha influência sobre outras cidades. Qual cidade ele escolheria? Obviamente, a cidade estratégica. Para vocês terem uma ideia, Filipos, por exemplo, era uma colônia romana. Tessalônica era a capital da grande província da Macedônia, terra de Alexandre o Grande. Bereia era uma importante cidade da Macedônia. Corinto era a capital de uma província chamada Caia. Éfeso era a capital de uma província chamada Ásia Menor. Então vamos plantar uma igreja? Vamos. Onde? Que cidade? Vamos pensar em alugar um espaço ou comprar um terreno? Onde? No bairro mais distante, mais desconhecido, na rua mais escondida, ou num lugar estratégico? Qual o entendimento de Paulo? Se eu planto uma igreja estratégica, num lugar estratégico, esta igreja vai ter condições de crescer e ter recursos suficientes para plantar igrejas nas cidades satélites. Não é que a cidade satélite não mereça o evangelho, não precisa do evangelho, precisa. Mas pense comigo, se eu for plantar igreja só nos lugares que não são estratégicos, eu vou esgotar todos os meus recursos ali. Agora, se eu plantar uma igreja estratégica, essa igreja estratégica vai alcançar a sua micro-região. Foi isso que aconteceu em Éfeso. Ele plantou uma igreja em Éfeso, mas a igreja de Éfeso plantou igrejas em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, em Colossos, em Herápolis. Quando você olha para o mapa e pega Colossos, é uma cidade pequena, insignificante. Se ele plantasse lá em Colossos, essa igreja não teria recursos, essa igreja não teria condições de se expandir, de crescer, se tornar uma grande agência missionária na região. Isso é estratégia missionária, isso é metodologia missionária. Quarta estratégia de Paulo. Paulo não entendia que perseguição
provação e privação eram impedimentos para a obra, nem entendia que isso era um sinal de que Deus não queria que a obra fosse feita naquele momento. Porque às vezes a gente pensa, bom, eu vou plantar uma igreja, mas tem problema? Tem oposição? Tem dificuldade? Estou sendo perseguido? Estou sendo mal falado? Estou enfrentando crise? Estou enfrentando dificuldade porque estou plantando essa igreja aqui? Ah, bom, então não é porque Deus quer. Não. Se você perceber, por onde Paulo passou, ele teve problema. Ele foi açoitado em Listra, ele foi preso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso. Mas ele não via perseguição, ele não via as dificuldades circunstanciais como um sinal de que não era a vontade de Deus que ele ficasse ali, ou que ele trabalhasse ali, ou que plantasse uma igreja ali. Ao contrário. Eu queria só que você lesse comigo 2 textos para nós confirmarmos esta verdade bíblica. Abra aí comigo, por favor, em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Verso 24 a 28. Eu vou ler com vocês, porque eu não sei se todo mundo está com a mesma versão, então eu vou ler e você me acompanha. Ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, não espere vida fácil porque você está fazendo a obra de Deus. Você está plantando igreja, tem problema, tem crise, tem perseguição, tem dificuldade, tem tudo. E a bênção de Deus está aí também. E a obra de Deus vai avançando também. Igrejas são plantadas também. Quem sai andando e chorando enquanto semeia é que voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Agora, compare comigo aí 1 Coríntios 16. Olha que texto incrível sobre isso. 1 Coríntios 16, 9. Olha que espetáculo de mensagem que esse texto traz para nós. Ele diz assim: porque uma porta grande e oportuna. Como é que era a porta? Grande e oportuna. Para o trabalho se me abriu. Como é que é a porta? Grande, oportuna, abriu para Paulo. E ele diz assim: e há muitos adversários. Que tem muita gente que diz, se tem adversário, Deus não está no negócio. Se tem perseguição, Deus não quer que esse campo avance. Se tem dificuldade, não é aí que nós vamos plantar a igreja. Não. Não veja as dificuldades como impedimento para a plantação de igrejas, para a igreja avançar na obra missionária. Pois bem, 5º princípio de Paulo. Paulo entendeu que para plantar a igreja e para fazer a obra missionária, nós precisamos de parceiros. Paulo tinha uma equipe. Paulo não trabalhou, não fez carreira solo. Paulo não agiu sozinho. Paulo delegou. Paulo dividiu tarefas. Paulo não quis caminhar sozinho. Por exemplo, ele tinha Barnabé, ele tinha Timóteo, ele tinha Silas, ele tinha Tito, ele tinha Lucas, ele tinha Apolo, ele tinha Priscila, ele tinha Áquila, ele tinha muitos cooperadores. Ou seja, às vezes você tem um homem de linha de frente. Nem todos aparecem, nem todos estão no palco, nem todos estão em evidência. Mas existe um time enorme nos bastidores fazendo a coisa acontecer. Isso me ensina uma lição extraordinária, de que nós não conseguimos avançar na obra missionária sem cooperação. Na linguagem lá de 1 Samuel 30,
Existem aqueles que estão na linha de frente, existem outros que estão guardando a bagagem, ou usando outra figura. Tem gente que está descendo ao fundo do poço e tem gente que está segurando a corda. Numa outra linguagem, tem gente que está indo, tem gente que está orando, tem gente que está contribuindo. Então você faz missões com o bolso dos que contribuem, com os joelhos dos que obram e com os pés dos que vão. Tudo é um time só, é uma equipe só. Então não dá para fazer obra missionária, não dá para plantar igreja, a não ser que todos entrem nessa tarefa de cooperar. Quando você traz a sua oferta missionária, você é um missionário. Quando você bota no seu envelope a sua oferta, é como se você estivesse lá na linha de frente. Aquele irmão está lá na linha de frente, na África, na Ásia, no Brasil, aqui no Canadá, em outros países do mundo onde essa igreja está envolvida em plantação. É a mesma coisa de quem está lá no campo. Quem está lá no campo só está lá porque você está aqui na base, sustentando. Então, é muito importante compreender que no reino de Deus nós não estamos competindo, nós estamos cooperando. Cooperando. E Paulo ensinou esse princípio assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, é Deus que dá o crescimento. Agora veja você, que na obra missionária é assim. Às vezes, meus irmãos, nós colhemos frutos de alguém que já está sendo trabalhado há anos. Não tenha dúvida, né, pastor Sani? Quantas pessoas que estão decidindo aqui a vida nova, mas que já é fruto de oração de pai e mãe, de avô e de avó, há anos, há anos. O fruto já está maduro, pastor Sani colhe, pronto. E recolheu por quê? Porque um plantou, porque o outro regou, e agora recolheu. Quantos que o pastor Sani e a igreja aqui está semeando, e só semeia, é outro quem vai regar. E depois é outro quem vai colher. Não tem um maior que o outro. Nós estamos na mesma obra, com o mesmo trabalho, cooperando uns com os outros, para que o reino de Deus avance, para que igrejas sejam plantadas, para que a obra missionária prospere. Pois bem, vamos agora, por gentileza, ao 6º princípio de Paulo, estratégia de Paulo para a plantação de igrejas. Paulo compreendeu, e isso é tão importante, que para você plantar igrejas, para você fazer obra missionária, para você ver a obra de Deus crescer, é preciso pregar no poder do Espírito Santo de Deus. Talvez, irmãos, o que falta no mundo não é pregação no poder do Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito de um sermão de Antônio Vieira. Antônio Vieira é um padre que viveu no Brasil, um padre português, foi o maior orador sacro que já pisou em terras brasileiras. Ele tinha alguns sermões evangélicos, a maioria não. Então, eu tenho as obras completas do Vieira, muito mais pela beleza retórica, porque foi o maior orador de todos os tempos que pisou em terras brasileiras, o maior orador lusitano de todos os tempos. Mas o sermão mais conhecido dele é o chamado Sermão da Sexagésima. E esse Sermão da Sexagésima ele faz uma exposição da parábola do semeador. E ele faz uma pergunta: se a boa semente produz a 30, a 60 e a 100 por 1, por que não está produzindo hoje nem a 1%? Se você multiplicar no Brasil e no mundo, no Canadá inclusive, todos os sermões pregados, não dá uma conversão por sermão, em média, não dá. Não dá. Ele diz, qual o problema? O problema não está no solo, porque o solo é o mesmo desde que o homem pecou. O problema não está na semente, porque a semente é tão poderosa quanto sempre foi, é a palavra de Deus. Onde está o problema? No semeador. Porque quem semeia, não semeia apenas com a boca, semeia com as mãos. O problema é que os homens escutam de nós belos discursos, mas não veem em nós vida. O problema é que nós pregamos aos ouvidos, mas não pregamos aos olhos.
O problema é que nós pregamos, mas não pregamos no poder do Espírito Santo. E Paulo entendia isso. Quer ver um exemplo? 2 textos só para nós conferirmos essa verdade gloriosa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Olha o que ele vai dizer. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo era um homem culto, Paulo era um homem sábio, Paulo poderia desfilar sua filosofia e o seu profundo conhecimento, até enciclopédico. Mas as pessoas que ouviam Paulo tinham uma percepção diferente. Esse homem não fala com sabedoria humana, esse homem fala no poder do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus era um martelo, a palavra de Deus era a verdade na sua boca. Agora dê uma olhadinha, por gentileza, em 1 Tessalonicenses 1,5. Olha o que ele diz aí. Ele diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido no nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Palavra vinda no poder do Espírito Santo e em plena convicção. Me permita ilustrar isso. Houve um missionário presbiteriano chamado John Hyde, e ele foi para a Índia. E dizem os seus biógrafos que quando ele estava a bordo do navio, ele recebe um telegrama. E nesse telegrama tinha uma pergunta: John Hyde, você está cheio do Espírito Santo? Ele ficou com muita raiva. Amassou o telegrama, botou no bolso e pensou, e até disse: isso é um insulto. Ora, mas eu sou missionário, eu estou deixando a minha terra, estou deixando a minha pátria, estou deixando a minha língua, estou deixando a minha família, estou deixando meu conforto, eu estou indo para um país complicado, difícil, com tanta sujeira, com tantas doenças, com tantas dificuldades, e vem me perguntar se eu estou cheio do Espírito Santo? Quando ele chegou no seu convés, deitou na sua cama, o Espírito Santo produziu uma grande convicção de pecado na vida dele, ele caiu de joelhos. Meu Deus, eu estou indo para o missionário, mas eu não estou cheio do Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Me reverte, Senhor. E John Hyde, ali de joelhos, em lágrimas, pediu a Deus: meu Deus, me ajude a levar pelo menos uma pessoa por dia na Índia para Jesus. E no primeiro ano de ministério dele, ele batizou mais de 365 pessoas. Meus irmãos, não basta pregar. É preciso pregar no poder do Espírito Santo. É por isso que onde Paulo passava, coisas tremendas aconteciam, coisas tremendas aconteciam. E se você perceber, esse homem, ao chegar nas cidades, era uma revolução. Eu confesso que tem dia que eu leio e falo: meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é isso? Não é possível. Pensa comigo só nisso. Vamos pensar só em Éfeso. Éfeso tinha 300 mil habitantes. Todos aqui, eu acho que vieram, ou se não a maioria veio do Brasil. Uma cidade de 300 mil habitantes, se você está falando de Minas Gerais, é maior que o Governador Valadares. Se você está falando de São Paulo, é maior do que Americana. Se você está falando do Espírito Santo, é maior que Guarapari. Agora, pense comigo hoje um pastor chegando numa dessas cidades, sem Bíblia, sem livro, sem folheto, sem rádio, sem televisão, sem zap, sem mídia social. E ele fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos. É muito provável que 80% da cidade nem saiba que ele exista, que ele está por ali. Paulo chega em Éfeso, em 3 anos que ele estava lá, a cidade mudou a cara,
A idolatria recuou, a feitiçaria recuou, a palavra de Deus prevaleceu. Igrejas foram plantadas. Ele chega em Atenas, capital intelectual do mundo, a terra dos grandes pensadores, dos grandes filósofos. E ele passou ali poucos dias. Lucas relata que a cidade não falava de outra coisa, senão das últimas novidades que Paulo estava pregando. Esse um abrir a boca era um fluir, era um jorrar do poder do Espírito Santo. Precisamos de orar ao Senhor para que Deus nos dê poder. E para que os missionários que ficam e os que vão, e os que contribuem, o façam no poder do Espírito Santo de Deus, para que a igreja avance e para que a missionária seja vitoriosa. Mas, me permita ainda compartilhar um sétimo princípio. Paulo entendeu que para a obra missionária avançar, era necessário ser um homem, uma igreja, comprometido com oração. E eu louvo a Deus porque o ministério do pastor Seni sempre foi marcado por oração, e eu não tenho dúvidas de que Vida Nova é uma igreja comprometida com oração. Não há obra missionária, irmão, sem oração. Nenhuma igreja que você conhece que avança do ponto de vista de plantação de igrejas e crescimento na obra missionária que não seja uma igreja fortemente comprometida com oração. Sem oração não tem missão. Sem oração não tem poder para pregação. E Paulo ordena oração em todo o tempo, por todos os santos. Em todo o tempo. Uma igreja que ora é uma igreja que age. Oração não leva a igreja a ser contemplativa, a oração leva a igreja a ser ativa e dinâmica e operosa. E Paulo entendia isso. As suas cartas, por exemplo, estão recheadas de oração. Eu poderia dizer para vocês que Paulo era o maior teólogo do primeiro século, mas era um teólogo de joelhos dobrados. Hoje parece que aqueles que se acham ou se arrogam para si o título de um teólogo não querem orar. Quem quer orar não quer também estudar teologia. Paulo entendia que as duas coisas caminhavam juntas. Ele era o maior teólogo, ele era o homem mais comprometido com oração. É por isso que a obra missionária avançou com tanta força e com resultados tão extraordinários. Oitavo princípio, oitava estratégia de Paulo. Paulo era um missionário que não estava levantando monumentos a si mesmo. Ele é aquele homem apaixonado pela obra que sempre queria conquistar novos terrenos. Paulo não era aquele missionário, já chegamos aqui, está bom demais, agora está ótimo, agora vamos parar, não tem mais sonho, não tem mais projeto, não tem mais campo para explorar. Não. Quando ele fez a primeira viagem na Galácia, fez a segunda viagem na Macedônia e na Caia, fez a terceira viagem na Ásia, agora ele falou, não, agora esse campo aqui já está explorado, eu quero ir para um lugar que nunca ninguém pregou. E ele vai para Jerusalém para levar uma oferta e escreve no caminho a carta à igreja de Roma, a carta aos romanos, com um propósito: vocês vão me receber aí e vocês vão me enviar como missionário para a Espanha. A Espanha era o último lugar conhecido do mundo ocidental. É para lá que eu quero ir. Ele tinha sonhos. Eu converso, e Seni conversa comigo constantemente sobre isso. Tem gente que tem sonho de aposentar, comprar uma casinha na montanha, ou uma casinha na beira do mar. Agora eu vou tomar água de coco no canudinho e vou parar. Gente, não tem aposentadoria no reino de Deus. Você pode até aposentar de algumas coisas, mas do trabalho de Deus não. Enquanto tiver fôlego nos seus pulmões, você precisa ter planos e sonhos. Não diz lá o profeta Joel que quando o Espírito Santo fosse derramado, os velhos sonhariam e os jovens teriam visões? Quando diz que os velhos sonhariam, não é que comeu demais de noite e sonhou à noite, não. Você já conhece a psicologia do velho? Eu falo isso porque eu estou cabeça branca. O velho começa a celebrar as vitórias do passado, ele começa a olhar para a vida com as lentes do retrovisor. Ele não tem mais sonho.
Ele não é um Caleb que quer conquistar uma montanha aos 85 anos. Uma igreja, irmãos, comprometida com a obra missionária, ela tem sonhos. Sonhos. Chegamos até aqui, chegamos, glória a Deus, mas queremos avançar mais. Avançar mais. E essa igreja vai avançar mais. Essa igreja vai crescer mais. Essa igreja vai largar as suas paredes. Essa igreja vai construir novos espaços. Essa igreja vai avançar para o mundo todo. O melhor que nós já vivemos até hoje há de ser medidas mínimas do que vamos conseguir e conquistar para a glória de Deus daqui para frente. Então, Paulo era esse camarada que ele não se aquietava. Se você perceber, ele está no corredor da morte. Está no corredor da morte, sentenciado à morte. Ele diz: ô Timóteo, meu filho, quando você vier aí, traz os meus livros, eu quero estudar mais, eu quero fazer mais, eu quero conhecer mais. O camarada é irrequieto. Não acomode, não. Não durma em berço esplêndido, não. O tempo urge e a obra é urgente mesmo. Porque a cada minuto que você para e não faz a obra, tem gente perecendo sem o Evangelho de Cristo. Eu escutei, eu estou atento no relógio aqui para não passar. Eu escutei um testemunho que marcou muito a minha vida. Era um índio que era o sonho da tribo de ele ser o grande cacique daquela tribo. Era um jovem bonito, de corpo atlético, inteligente, líder. E um dia esse jovem caiu doente, muito doente. E tudo que conheciam da medicina lá do mato não conseguiu resolver o problema dele. E já definhando com a doença, com a cabeça reclinada no colo da mãe, com muita angústia, perguntou para a mãe dele assim: mamãe, o que é que vai acontecer comigo quando eu morrer? A mãe chorando, disse: eu não sei, meu filho, o que vai acontecer com você, não. E a situação piorava e piorava e piorava. Eu já estava no estertor da morte, falando apenas palavras entrecortadas entre os dentes. Diz: mamãe, eu estou morrendo, e para onde vai a minha alma? O que vai acontecer comigo? E a mãe chorava mais ainda: eu não sei, meu filho, eu não sei. E o moço morreu. Meses depois chega naquela aldeia um missionário, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas da salvação. E quando aquela mãe, ainda com a dor tão profunda do luto, escuta isso, ela sai correndo na direção do pregador, pega-o pelos braços e dá uma balançada nele, diz: por que que você não veio antes? Por que que você não veio antes? A obra é urgente. E cada dia que a gente deixa de fazê-la, tem gente fazendo essa pergunta: por que que você não veio antes? Nona estratégia de Paulo. O vetor que movia o coração de Paulo era o seu amor por Jesus. Não é amor à denominação, a gente tem que amar a nossa denominação, sabia? Não é amor à igreja local, a gente tem que amar a nossa igreja local. Nem mesmo desencaro de consciência por um dever e uma missão que nos foi imposta. O apóstolo Paulo entende uma coisa: é o amor de Cristo que me constrange. É de você saber que Jesus morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação, e eu sou encarregado de levar esta mensagem ao mundo, até os confins da terra. É o amor a Jesus. Se não for amor a Jesus, irmãos, que é o motor que nos move à obra de Deus, pode virar legalismo, pode virar religiosismo, preciosismo teológico ou preciosismo denominacional. É a minha bandeira, é a minha igreja, é a minha denominação, é o meu estandarte que vai tremular. Não. O que me move, o que me comove, o que me impulsiona, o que me atrai, o que me alimenta, que é combustível para a alma, é que eu amo Jesus. E eu quero levar o nome dele, porque não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós precisamos de reavivar este amor no nosso coração.
Eu fico impressionado quando Jesus restaura Pedro. A única pergunta que Jesus fez para Pedro foi esta: Ô Pedro, você me ama? Jesus não disse: olha, você vai ficar no banco aí 6 meses. Ou você vai ler 10 livros. Ou você vai passar por um exame psicológico. Ou vamos montar uma equipe aqui para acompanhar você. A única coisa que Jesus requereu de Pedro para ser um pastor e ter o cajado na mão foi esta condição: você me ama? Se você ama Jesus, você já está com o pé na estrada missionária. Finalmente, em 10º lugar, 10ª estratégia de Paulo. Paulo tinha um amor acendrado pelas pessoas. Quem não ama não faz missões. Paulo chegou a dizer em Atos, em Romanos 9, versículo 3, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Está dizendo o seguinte: eu amo tanto vocês, que se eu pudesse, eu iria para o inferno, para que vocês fossem para o céu. Porque a gente prega, irmãos, mas prega sem qualquer amor, sem qualquer compaixão. Prega com o coração enxuto demais e com os olhos secos demais, sem qualquer entusiasmo de amor por aqueles que perecem. Isso levou o pai do presbiterianismo, John Knox, na Escócia, a orar e clamar: dá-me Escócia para Jesus, senão eu morro. Eu pergunto a você: você ama assim? Você ama aqueles que estão como ovelhas sem pastor? Perdidos, sem rumo? Eu espero que estas estratégias que Paulo elenca ao longo do seu ministério nos ajude a continuar sendo uma igreja missionária, uma igreja que planta outras igrejas, uma igreja que leva a boa nova do Evangelho, a esperança da salvação em Cristo, ao Canadá e às outras nações do mundo. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.